Olá, Papo de Mãe está no ar! Olá! Muitas mães nos escrevem pedindo ajuda com ataques de raiva dos filhos, perguntando sobre como lidar com a criança quando ela está nervosa. Para falar sobre isso, convidamos a psicóloga Paula Porto e a Gabriela Carvalho. A Gabriela é mãe do Davi, de 5 anos, que está ali com o pai, com o Eduardo, né? A gente vê que o Davi está ali brincando. Agora, ele já passou daquela idade da birra, né, Gabriela? Que a gente costuma dizer que é por volta dos 2 anos. Mas ele continua dando trabalho, é isso? Continua. Até os 2 anos era uma birra normal. E aí eu achei que ia passar e foi gradativamente piorando e às vezes melhora, depois volta de novo. Só que agora ele está em idade pré-escolar e agora tá meio descontrolado. E, Gabriela, você tem dúvidas de como lidar nesses acessos de raiva dele, né? Porque a gente, às vezes, perde a paciência, não sabe o que fazer. Eu tenho dúvida, na verdade, quando tá em ambiente aberto, que é mais difícil de controlar e ele sabe que a gente vai acabar cedendo. E, às vezes, até de falar pra professora como é que ela vai conseguir, porque tem dias que tá tudo bem com ele, mas aí ela tenta falar, não, Davi, você fez errado, vamos apagar e fazer de novo, e ele já se descontrola. Então, acho que a Paula, que está aqui, pode dar algumas dicas, né, Paula? Até nisso, porque às vezes a criança se comporta de um jeito quando está em público, de outro quando está em casa, de outro na escola. Bom, eu acho que quando a gente fala de uma emoção como a raiva, que é uma das emoções básicas do ser humano, então é uma característica da nossa espécie, muitas vezes as mães elas vêm procurar querendo que a raiva seja suprimida. Eu não queria que meu filho se sentisse assim. Então isso já é um primeiro foco que é muito complicado, porque a gente não consegue impedir a criança de ter um determinado sentimento, né? Então isso como objetivo já está fora. A gente não vai conseguir impedir que o Davi sinta raiva em determinadas situações, porque elas são, inclusive, é esperado que a criança se frustre e sinta raiva, por exemplo. Então, você falou de um contexto, né? A professora vem e fala que ele fez uma coisa errada. É natural que ele se sinta assim, que ele fique com raiva. A questão é o que ele faz com aquilo que ele sentiu, né? O que a gente precisa fazer? Dar para crianças alternativas. Então, provavelmente, são coisas que ele não aprendeu, né? Então, a gente espera, né? Ela falou, a birra dos 2 anos, vai superar como se fosse uma coisa natural. Com a passagem do tempo, a criança vai aprender a lidar com aquilo sozinha e pronto. Mas não é isso, né? A criança aprende de diversas formas. Então, quer dizer, vai um pouco da personalidade. Tem criança que, com raiva, não faz isso e tem outras que acabam tendo essa... Ele fica nervoso, assim. Qual é a reação que ele tem que você acha que vai além daquilo que seria esperado na sua concepção? Birra normal pra mim dele é gritar. Sempre gritar pra falar mais alto que você, porque ele quer estar no controle da situação. Aí ele parou de gritar e começou a prender o ar. E aí ele começa a ficar se espremendo, se beliscando, e aí quando vai ver depois, a gente deixa ele sozinho, quando volta ele aparece machucado. Quer dizer, eu entendo que cada criança lida de um jeito diferente com a raiva, então, né, Paula? Varia muito. Algumas acabam até se machucando, como você falou, para você não se sentir sozinha, porque muitas mães escreveram contando essa mesma situação. Isso quer dizer que as crianças que sentem raiva, algumas acabam reagindo assim, não são todas, mas algumas acabam reagindo. É uma situação que preocupa e deixa todos com dúvidas. A Maiara Fumagalli, de Ribeirão Preto, São Paulo, pergunta o seguinte: como agir quando a criança fica nervosa a ponto de ficar roxa e perder os sentidos? Minha filha fica roxa sem respirar por alguns segundos. Ela tem 1 ano e 4 meses. E como fazer para ela parar de vez com isso? Nossa, né? Eu tenho uma outra dúvida parecida. A Viviane Lemos, de São Paulo, também escreveu o seguinte, ó. Meu filho tem 5 anos. Quando era menor, sempre que era contrariado, batia a testa no chão de ficar roxo. E a Celi Santos, de Barueri, São Paulo, também conta que o filho se machuca. Tem um filho de 2 anos. Quando eu falo não para ele, ele fica extremamente irritado e se joga no chão. É muito complicado. Então, Paula, vamos dar uma dica
para essas mães, para essas crianças que têm essa reação a ponto de se machucar, o que o pai e a mãe fazem numa hora dessas? Então, justamente, quando a gente está falando de raiva num grau menor, a gente tem a orientação de ignorar os episódios para que justamente eles não escalonem e cheguem nesse grau, que é o que as mães aqui estão trazendo, né? Que são graus que têm risco para a criança ou para os adultos ao redor ou outras crianças, irmãos, muitas vezes são envolvidos nesse tipo de ataque. Aí, nesse caso, claro, não é recomendado ignorar, você tem que conter o comportamento, não deixar que a criança continue se lesionando e você contém abraçando, sendo carinhoso. Não é com raiva ou batendo, lógico, que daí só piora. Outra coisa que a gente vai falar, que o modelo dos pais é muito importante, né? Então, muitas vezes os pais vêm, é interessante, né? Falar dos filhos que têm raiva e justamente como eles contêm a raiva, como eles lidam com os episódios, ficando eles com raiva e tendo reações explosivas muito parecidas com as das crianças. Então, aquilo acaba, né, funcionando num outro nível. Você fica com raiva? Dos pais é muito importante. Não. Dependendo do contexto, é muito difícil não ficar. Porque a gente muitas vezes a criança perde o controle e o pai também se descontrola. Especialmente nas situações sociais, como... Porque não é nem raiva, é frustração, porque você não sabe lidar e fica a gente olhando ao redor... Com aquele olhar de reprovação. Normalmente ainda não é pai, não é mãe. Quando chegar na vez do seu filho, nada do que você falou que ia fazer funciona. Então, daqui a pouco a gente fala sobre o diálogo, se o diálogo funciona nessas horas, né? Ainda no programa de hoje, vamos mostrar os benefícios da meditação para as crianças e no próximo bloco, a arte como opção para acalmar em momentos de raiva. Estamos de volta com o Papo de Mãe, falando sobre como conter as crianças quando elas têm ataques de raiva. A gente já comentou no bloco anterior que não tem como controlar a raiva, mas que dá para a gente tentar controlar, sim, essas reações das crianças, né? Na hora que elas reagem e também tentando prevenir. Vamos aprender agora como é que a gente faz essa prevenção para que as crianças não fiquem tão nervosas. Por isso eu vou conversar com a arte educadora Luciana Coim, né, Luciana? Obrigada por ter vindo. Obrigada, E a Luciana preparou aqui alguns projetos, algumas tarefas para as crianças que têm a ver com os elementos da natureza. Quando eu penso nesses sentimentos tão primordiais, nessas emoções tão primordiais, eu pensei que atividades a criança e o adulto, né, o ser humano, pode auxiliar ele a lidar, porque eu não acredito que a gente vá ter uma receita, né? Vou fazer essa atividade e não vou ter mais raiva, né? Mas eu vou poder elaborar, né? Encontrar lugares dentro de mim mais confortáveis. Então, são atividades que podem ajudar até na prevenção desses acessos, assim, mas tem que fazer sempre, não é fazer quando a criança tem o... Não, aliás, quando a criança está no acesso de raiva, não vai ajudar. Ela vai jogar tudo isso longe. Então, Gabriela, de repente aqui tem algumas atividades legais para você fazer em casa com o Davi, né? Porque acho que é aos poucos, né, que vai... E eu acho que as atividades, a gente sempre procura atividades boas, bons materiais. Então, aqui é terra. Mas o que é importante da atividade é o vínculo que a gente estabelece com a criança ao fazer. Os pais fazem com os filhos, então. E eu pensei nos 4 elementos da natureza, que quando a gente traz os elementos para a atividade, isso traz para a gente já uma sensação muito de paz, de unidade, né? Que eu acho que a unidade ajuda a gente a elaborar. Então, aqui... É a caixa de areia. É um jogo muito comum, assim, e muito fácil da gente fazer. E quando a gente faz junto com a criança, é muito mais fácil dela cuidar, dela poder brincar depois. Então, é uma caixa... Aí a gente põe a areia. Para quem não tem praia, né? Faz a caixa de areia em casa. A coleta dos materiais da natureza é um momento também que a gente pode valorizar, de coletar junto com a criança, fazer a coleção. Galinhos, folhas. Porque daí a gente pode brincar, pode colocar. Na mão das crianças... Dá para desenhar na areia. Cria vida. Quer dizer que é relaxante também. Também. Porque hoje em dia as crianças parecem que estão mais estressadas, ficam muito nos eletrônicos. É uma sugestão para sair dos eletrônicos, né?
Olha, também. Fazer uma obra de arte aqui. E você foca numa atividade, né, Mari? Você não fica... Porque as crianças são expostas a tantas coisas hoje em dia, né? E construir junto, eu acho que é também um dado importante. Porque é ali que a gente vai fazendo o vínculo, E uma né? coisa simples que dá pra gente fazer em casa, tá? Agora vamos trocar de lugar. Vem aqui, Luciana. Aqui é a água, o elemento água. Essa é uma atividade clássica, né? Então aqui eu já deixei a folha um pouco mais molhada e uma parte mais seca. No seco eu tenho mais controle. Mas a aquarela ela é muito legal porque ela é o descontrole. Então, aonde está molhado, eu também posso trabalhar com manchas. E tem uma coisa da aquarela também que é eu poder brincar de fazer a mãe. Daqui a pouco a Luciana vai voltar, tá bom? Até já, Luciana. Até já. Essas atividades acalmam, né? São bem gostosas e você consegue focar, porque tem tanta exposição a tantos estímulos hoje, então é gostoso você focar numa coisa só. O que a Luciana falou, que eu achei muito interessante, é que você trabalhe com a criança quando ela não está no momento do ataque de raiva, que é justamente o que, né, as mães perguntam, o que eu faço na situação em que a criança está sentindo raiva, ela começa a exibir aqueles comportamentos que a gente não considera inadequados, tal. Nessa situação, você só acolhe, abraça, contém. Agora, em outra situação como essa que a Luciana descreveu, quando os pais estão super à vontade, o vínculo está tudo bem, é que a gente começa a desenvolver repertórios alternativos. Então, o que ela pode fazer com aquela raiva? Primeira coisa, né? Expressar os seus próprios sentimentos, saber descrever o que ela está sentindo já ajuda muito. Então, dentro disso, Gabriela, da gente deixar a criança se expressar, falar das suas emoções, você, quando o Davi tem esses acessos de raiva, você procura conversar com ele, dialogar para saber o porquê que ele está tendo esses acessos de raiva e até explicar que esse comportamento não é certo, que ele tem que agir, aprender a lidar com essa raiva de uma forma diferente. Então, aos poucos, eu fui aprendendo a lidar com essas crises dele. Às vezes eu já chegava, já abraçava, aí tem que conversar no mesmo nível, então eu abaixo para falar com ele. Tem horas que ele não quer escutar nada, e aí ele tem que chorar tudo aquilo que estava preso nele, e depois ele escuta. Antes de eu falar alguma coisa, ele já fala, mãe, desculpa. Que ele já sabe. Então, é importante você esperar a criança se acalmar e conversar com ela e explicar para ela aprender a lidar com essa raiva, como a gente, né, adulto, Não, eu acho que aprende a ganhar lidar a e sabe dimensão lidar. de que a raiva, assim como todas as emoções, quando estão muito intensas, elas têm uma duração, ela é finita, né? Ela não vai durar para sempre, ela vai acabar. Espera um pouquinho, se retira da atividade, acalme-se, e aí você volta. E você vê, o Davi, ele já apresenta um comportamento que é super adequado e já mostra muita melhora. Do né? mesmo jeito Só que do começou fato a dele terminar. vir e falar, mãe, desculpa, então ele já está conseguindo ver que você esperava dele uma outra resposta, ele pede desculpas, então ele já está conhecendo muito bem o próprio comportamento. Isso é um ótimo sinal, né? E eu tenho mais uma participação de telespectadora. É a Vanessa Carvalho de Franco, da Rocha, São Paulo. Ela diz o seguinte, ó. Tem um filho de 2 anos e 4 meses que, quando contrariado, começa a jogar tudo o que vê pela frente. Fico nervosa, abraço ele para acalmá-lo, mas às vezes não sei o que fazer. Eu acho que muitas mães ficam preocupadas, Paula, quando o filho se torna agressivo. E aí, qual é a dica? Então, justamente, é uma situação diferente das outras que vocês, que as mães trouxeram, porque a criança, nas outras situações, direcionava a agressividade para si própria. Nessa, ela já está direcionando a agressividade para outros adultos. Então, ainda é mais difícil de lidar, especialmente naqueles contextos sociais que você estava trazendo, né? Então, você está com outras pessoas que não têm tanta intimidade com a criança, ela pode dar mordidas, atirar objetos, então é muito mais complicado lidar, né? E os pais, muitas vezes, o que acontece? Cedem imediatamente, porque não vou deixar que isso escalone e vire uma coisa com uma intensidade ainda maior e alguém se machuque, né? Mas a questão é que os pais, eles ficam querendo saber como lidar com a crise em si. E a crise em si é isso, você tem que abraçar a criança, conter, ensinar para ela que aquilo vai passar, acalme-se, né? Dá o tempo, fica junto com a criança até que passe. O que você precisa fazer nos outros momentos, enquanto ela não está no ataque, né? Dar alternativas, repertórios, então ensinar a criança
a falar sobre como ela está se sentindo, que tipo de coisas ela pode fazer no lugar daquilo para conseguir o que ela quer, né? Então, dar alternativas é que é interessante. E nunca vai ser no momento do ataque, né? Vai ser depois, em casa, com calma. E assim, criança que não tenha um ataque é impossível, não existe, né? Lógico. Ó, no próximo bloco tem muita coisa pra gente falar ainda, porque a gente também precisa entender, assim, quando que passa do ponto, né? Que é algo que precisa ser mais trabalhado, que deixa de ser o normal. Tem reportagem sobre meditação para as crianças e a Luciana vai voltar para falar de outras atividades. O Papo de Mãe volta já! Estamos de volta com o Papo de Mãe, falando sobre como lidar com os acessos de raiva em crianças. Meditar pode ajudar muito a relaxar e evitar crises. Uma prática que comprovadamente ajuda os adultos e que já pode começar na infância. Vamos ver a reportagem. E aí você vai falar assim... Pare tudo o que você está fazendo agora. Respire. Talvez seja desta pausa que seu filho precise para ter mais tranquilidade e qualidade de vida. A vida agitada, ela vai continuar sendo agitada. E se a gente se dá conta do momento da agitação, o que está acontecendo naquela hora? Porque, por exemplo, comer todo mundo gosta. Pelo menos eu costumo perguntar para as pessoas falam que é um momento bem prazeroso. Então, primeira coisa, você tem 10 minutos para comer, então coma, só coma. Né? Ah, não, mas eu tenho que ir para tal lugar. A nossa mente leva a gente para outros lugares enquanto a gente está fazendo uma coisa. Então a agitação, ela é mais mental. Arruma eles para a escola. Vai, vamos logo, vamos logo, vamos logo. É sempre o vamos logo, vamos logo. E eu sempre digo, o vamos logo para chegar aonde? Porque a gente sempre chega. Só que aí a gente causa muito estresse, muita ansiedade. Uma boa técnica para dar um descanso para o corpo e aquietar a mente é o relaxamento, a meditação. Para aprender estratégias para lidar com o estresse, com dificuldades da vida, que é o que a gente enfrenta aí dos desafios. Eu achei que ia ser muito interessante para ele ter essa experiência de falar das emoções, de tentar lidar com isso e também para dar uma acalmada na ansiedade, na agitação, né? Ele é bem ansioso. Quando a gente não presta atenção na nossa raiva, o que acontece? Fica nervoso, né? Tem vezes que a tristeza vira raiva, ela explode. Explode. E aí a gente faz coisas que a gente se arrepende? Sim. Hoje a gente tem muito de impulsividade, de falar sem pensar, de sentir, e às vezes acaba realmente magoando sem necessidade nenhuma. Eu acho que isso daqui é uma das coisas mais importantes, né? Porque você saber que você pode controlar os seus sentimentos, saber poder controlar a sua raiva. Fecha os olhos todo mundo, tenta lembrar. E promover um curso de meditação para crianças não quer dizer que elas estejam com algum problema sério, não. Questões corriqueiras na escola ou em casa já podem trazer uma tristeza, uma ansiedade, uma falta de concentração que, com a meditação, podem ser controladas. Eu lembro um dia que eu estava brincando com a minha amiga e fiquei muito nervosa com ela. Aí eu comecei a respirar e acalmar. Eu fico com muita raiva. Eu geralmente fico apertando minha mão. Eu tento me acalmar, respirar, aí... melhor. Teve uma vez com uma menina, ela era minha amiga e depois ela parou de ficar comigo pra ficar com outra menina. Eu fiquei com muita raiva dela. Eu falei com ela porque ela não queria mais ficar comigo, mas aí... É trabalho de formiguinha. Eu acho que isso é um ponto que precisa entender. Que não é assim, vai fazer o curso, amanhã já vai estar controlando a raiva. Mas você ter ferramentas para lidar com isso é divino até. Adorei, que coisa, né? Como a gente esquece de simplesmente dar essas pausas, né? Respirar,
né, se acalmar e olhar pra gente mesmo. O Davi já fez alguma aula desse tipo, Gabriela? Não, mas provavelmente eu vou tentar fazer isso com ele, dele sentir a respiração. Legal, né, Mari? E a Mari foi lá porque a Luciana tem mais dicas, né, de arte, né? Isso, os 2 elementos que ficaram faltando no bloco anterior, que a gente já falou, né, sobre atividades para acalmar as crianças. E vejam só que coisa básica, a gente reparar na própria respiração, né, Luciana? Aquela coisa, respira fundo. Minha mãe, quando os meus filhos estão com ataque de raiva, ela fala muito para assim, calma, respira fundo. Aquela coisa de contar até 10, né? Conta até 10. Exatamente. Já que a gente está falando do ar, vamos para o elemento ar com a dica da Luciana aqui. Olha, eu trouxe o barangandão arco-íris, que é um brinquedo de ar. Poderiam ser outros, o avião, que é fácil também de fazer. Você gosta de avião? Ele falou que ele gosta de avião. Ele gostou, legal. Viu, Gabriela? Olha, gostou dela. A ideia de construir... Junto com a criança, né? Isso já faz parte do processo. É isso, ó. Pega a fita, aí enrola com o jornal. E pode ser assim, meio de qualquer jeito mesmo. Porque a gente fazer junto. E esse aqui tá melhor. Você vai dando um valor outro, né, para o brinquedo. Tesoura sem ponta, né? A gente tem que sempre lembrar. Olha só, nossa, mas fez muito em poucos fácil, segundos. Rápido, né? Pronto, eu já vou ficar com esse e você já vai mostrar ali o outro, ó. Vamos trocar de lugar. E aí o fogo, mas aí o fogo, aí o adulto tem que estar junto mesmo, né? Sim. A mandala de vela, ela é muito simples. A gente põe num potinho a água. Olha, nunca tinha ouvido falar nisso. Que legal. Acende. Sempre tem uma vela no castiçal, isso é uma regra de segurança. É sempre legal ter tá numa mesa, né? Porque a mesa é um suporte de segurança e você vai deixando pingar. Ah, pingaceira na água. E aí depois ela vira. Nossa, não tem criança que não goste disso. Gente, muito mais legal do que slime. Também. E fica até o enfeite, ó, pra casa. Olha o resultado. Que legal. Então, legal. E dá pra fazer no escuro, fica mais divertido ainda. Também. Que legal, Luciana, obrigada. Foram dicas ótimas. Você quer deixar algum site para quem quiser até pesquisar mais? Eu acho que todas essas atividades que eu escolhi, elas têm a ver com eu gostar muito delas e elas terem um caráter bastante lúdico. Porque a gente só divide com o outro aquilo que a gente gosta muito. E eu gostaria de dividir o Território do Brincar, que é um site maravilhoso que aparece os elementos dentro das brincadeiras de uma maneira muito vigorosa. Que ótimo. Olha que dicas boas para o Davi, hein, Gabriela? Obrigada, viu, Luciana? Foi ótimo. Não, dicas muito legais até para as crianças saírem dos eletrônicos, né? Que as telas acabam agitando e deixam as crianças até mais irritadas. E, Paula, eu acho que uma outra questão que a gente pode chamar a atenção para os pais é que a criança tem esses acessos de raiva quando ela fica frustrada, quando ela é contrariada. Mas isso faz parte, né? Os pais não devem ficar com medo de dizer não, de contrariar os filhos. Justo pelo contrário, porque você expor gradativamente a criança à frustração é um dos tratamentos, é uma das orientações para que ela consiga lidar cada vez melhor, né? E, Gabriela, ó, você vê que ele entretido, ó como ele tá super bem ali, né? O Davi ganhou ali, ó. Mostra pra mamãe o que você ganhou aí pra você brincar em casa. E depois você pode fazer, né? Sim. Que legal. Gabriela, muito obrigada pela presença. A gente adorou te receber, a sua família, o Davi, o Eduardo. Muito obrigada. Adorou também. Muito obrigada. Paula, muito obrigada pelas orientações aqui no Papo de Mãe. Tenho certeza que você ajudou muitas famílias em casa. E aí, Gabriela, gostou das dicas? Gostei. O que você vai querer fazer em casa com ele? Ele já faz bastante jardinagem na casa do pai dele. Ele tem uma hortinha. Que já é uma coisa que ele já tá mais acostumado, mas ele gostou daquele. A gente vai tentar aquele. E da respiração, com certeza, que vai ajudar bastante também. Que bom, depois você conta pra gente o resultado, tá? Pode deixar. Este é o Papo de Mãe na Tela da Cultura. A gente fica por aqui. Participe você também, enviando sugestões e perguntas. Até a próxima.